Se você teve pais narcisistas, eu quero que você pare por um momento e se pergunte: como eu vejo meu pai ou minha mãe narcisista hoje? Não tem resposta certa ou errada. O que vier à sua mente, simplesmente você deve observar. E se quiser, compartilhe nos comentários antes de assistir ao restante desse vídeo. Esse vídeo de hoje eu quero trazer à tona algumas maneiras de enxergar os pais narcisistas que muitas vezes, sem perceber, podem nos manter numa prisão. Também quero mostrar outras formas de olhar para isso que sejam mais úteis para você, pois o foco não é sobre eles, é sobre o que pode te ajudar a seguir em frente. Então vamos lá, meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico especialista em clínica médica e eu trabalho ajudando vítimas de relacionamentos abusivos a superarem os efeitos do trauma no corpo e na mente. Antes de entrar de fato nesse tema, eu quero dizer que eu sei que isso tudo é delicado. Porque, por um lado, essa pessoa é da sua família, talvez tenha até te sustentado, ou até parecesse que se importava em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, o comportamento dessa pessoa gerou feridas profundas nos seus relacionamentos. Você pode ter desenvolvido dificuldade de confiar nas pessoas, de se conectar de verdade, ou até mesmo acreditar no seu próprio valor. Eu te entendo, muito confuso. E isso nos traz de volta a pergunta central: como é que nós enxergamos alguém que deveria ter nos amado mais do que qualquer outro ser humano? Alguém que, mesmo que todo mundo virasse as costas, deveria estar ali. E mesmo assim foi essa pessoa que mais nos feriu. É um dilema real e não tem resposta simples. Por isso que eu quero compartilhar aqui 3 formas comuns de enxergar um pai e uma mãe narcisista que, apesar de parecerem inofensivas, podem acabar te mantendo numa prisão nesse sofrimento. E logo após isso eu vou falar de 3 formas mais úteis de enxergar essa relação. Formas que permitem validar a dor, mas sem continuar na prisão do passado. E vamos começar pelas visões mais comuns, mas que nos prendem num ciclo onde a dor nunca cessa. Mesmo que esse pai ou essa mãe já tenha falecido ou não faça mais parte da sua vida. A primeira dela é enxergar essa pessoa como perfeita, como se tudo o que ela faz estivesse absolutamente certo e com isso assumir então toda a culpa pelas falhas da relação. É quando surgem pensamentos como: mas eles fizeram o melhor que eles podiam, esqueçam as 1000 coisas horríveis e foquem naquele gesto bonito que tiveram, talvez o problema seja eu, talvez seja só sensível demais. Essa forma de ver a situação geralmente está ligada a uma estratégia que nós desenvolvemos ainda na infância, porque para uma criança reconhecer que o pai e a mãe não são seguros é algo insuportável para um sistema nervoso. Se quem deveria cuidar de mim não é confiável, então quem vai me proteger? Quem vai me alimentar? Quem vai me manter vivo? É um risco real na lógica do corpo. Então, para tentar se proteger dessa dor, o sistema nervoso ele vai criar uma estratégia. Peraí, se o problema for comigo, deve ser meu o problema. Porque se o problema sou eu, então eu tenho como resolver. Se eu me esforçar o suficiente, talvez eu consiga fazer tudo ficar bem. E assim, ao invés de olhar para a dor de estar sendo ferido, você se ocupa tentando se consertar. Se responsabiliza por tudo, para não precisar encarar o fato de que o problema não era seu. Na infância, isso foi uma estratégia bem inteligente. Se você não tinha nenhum adulto por perto para te ajudar, assumir o problema, que uma forma que esse problema era você, foi a forma mais esperta de sobreviver. Mas ficar nessa prisão, nessa estratégia na vida adulta, significa que a gente vai continuar enxergando alguém que nos machuca de um jeito que nos faz trazendo uma culpa, uma vergonha, um sentimento de abandono. E é como se nós estivéssemos usando um óculos com lente cor-de-rosa, né? Tudo que essa pessoa aqui fez no passado foi justificado, ou pelo menos não foi tão grave assim, né? Porque esses óculos focamos apenas aí neles nos momentos bons ou em tudo que podemos fazer para consertar nós mesmos. Assim nós não olhamos para a dor de verdade. E esses óculos não eliminam a dor, eles só borram a imagem que impedem você de enxergar com a clareza o impacto real das atitudes dessa pessoa. Isso faz com que você continue justificando o comportamento de um pai abusivo, de uma mãe abusiva, minimizando o que você sente e validando suas emoções mais autênticas. Se você está ouvindo isso e pensando assim: antes eu faço exatamente isso, talvez valha a pena você perguntar: se o que essa pessoa fez não foi tão grave assim, por que ainda dói tanto? Por que essa dor ainda está presente? Já a segunda forma muito comum de enxergar um pai ou uma mãe narcisista é exatamente o outro extremo. É vê-los como um monstro que destruiu completamente a sua vida e acreditar que tudo é culpa deles. Essa visão ela é mais complexa, porque, honestamente, eles são sim a fonte original do trauma que você carrega. Foram eles que moldaram o seu sistema nervoso de um jeito que te enfraqueceu. Eles causaram feridas profundas, e isso não dá para negar. Na infância, sim, eles tinham todo o poder, eles usaram esse poder para te abusar, para dominar, para manipular, mas como adultos, nós passamos a ter a chance de assumir a responsabilidade. E isso nos permite retornar ao controle da nossa vida. Então pense na seguinte imagem: você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra que você está carregando representa uma dor, uma ferida causada por esse tipo de pai ou mãe.
Quando você continua culpando essa pessoa, é como se você estivesse se obrigando a continuar com essa mochila nas costas. E ela vai te deixando cada vez mais em exaustão, porque embora seja verdade que essa pessoa te machucou, continuar focando nela te prende no papel de vítima. Ou seja, manter essa mochila nas costas torna a cura quase que impossível, mesmo que essa pessoa já não esteja mais na sua vida, tenha até falecido. Já a terceira forma de enxergar um pai ou uma mãe narcisista aqui é se ver como alguém responsável por consertar ou até mesmo por salvar essa pessoa. É quando você se vê de forma constante, crônica, tentando se conectar, tentando fazer dar certo, pensando se eu conseguir finalmente fazer com que ela me entenda, aí sim nós teremos uma boa relação e aí ela vai me amar de verdade. E essa também é uma estratégia da infância. Tentar descobrir a fórmula secreta para agradar a outra pessoa, né, que é o seu pai ou sua mãe narcisista, para deixá-la feliz. E foi o que te ajudou a não entrar em colapso diante da dor que ela te causava. Foi uma forma de tentar sobreviver mantendo esperança, mas na vida adulta continuar tentando resolver isso te mantém numa prisão no mesmo ciclo. Se você sente dificuldade em parar de tentar consertar essa pessoa ou de buscar essa fórmula secreta, é importante fazer uma pausa e observar. Se a estratégia funciona, em algum momento nós precisamos usar o passado como evidência do que vai acontecer na próxima tentativa, porque nós podemos passar a vida inteira numa prisão nesse padrão. E ao invés de viver a nossa vida, nós ficamos investindo tempo e energia tentando construir uma ponte com alguém que só vai querer derrubá-la. Agora que vimos o que não funciona, nós vamos falar sobre o que funciona. A primeira visão que eu quero compartilhar é a de enxergar esse pai ou essa mãe narcisista como alguém que também foi ferido. E eu quero deixar algo aqui muito claro para você. No início do seu processo de recuperação, pode levar tempo até você conseguir chegar nesse ponto aqui, claro. Então, se a sua primeira reação é, tá bom, até parece, né? Te entendo. Mas à medida que aprofundarmos a nossa cura, esse lugar ele vai se tornando mais acessível. E eu quero te mostrar por que é tão libertador, tão poderoso, tão útil para o seu processo de tratamento. Se houver possibilidade de abertura por meio de outros membros da sua família, tente descobrir os detalhes sobre a infância do seu pai ou da sua mãe. Talvez você descubra que eles também tenham sido feridos por alguém que, por sua vez, também havia sido ferido também. E chegar a essa compreensão vai te permitir que você pare de se culpar. Você pode deixar de pensar assim, ó, me maltrataram assim porque eu não valho nada, né? Você vai entender assim, me trataram assim porque essa pessoa carregava muita coisa não curada nela. E isso não quer dizer que foi justo, tá? Não foi, não. Eu sei que não. Você ainda teve que lidar com as consequências, mas você vai entender que aquilo não dizia nada sobre o seu valor. E quando nós conseguimos pensar, o meu pai e minha mãe provavelmente desenvolveram esses comportamentos por causa das próprias dores e traumas, algo se solta dentro de você, confia em mim. O comportamento dos pais é um elo de uma cadeia que vem sendo passada de geração em geração. E entender isso sem justificar, mas compreender a origem, nos vai ajudar a romper esse ciclo. E aí é exatamente o que eu faço. Se olhar não exige que exista proximidade, você pode ter compaixão sem se aproximar. Você pode reconhecer que eles têm feridas sem negar o impacto que eles causaram em você. Já a segunda forma de enxergar os seus pais, que pode te ajudar a fortalecer a você mesmo, é reconhecê-los como pessoas com capacidade limitada. E, de novo, isso não muda o significado da sua experiência. Nós passamos a pensar, eles não conseguiriam me dar o que eu precisava, mas isso não tem nada a ver com o meu valor. Isso é sobre limitação deles, não sobre quem eu sou. Então pense em uma planta tentando crescer num solo seco. Por mais que ela precise de água, o solo não consegue fornecer aquela água. E é assim que funciona um pai ou uma mãe narcisista. Eles não tinham a capacidade de nutrir você do jeito que você merecia. Eu sei. E quando nós conseguimos ver isso com clareza, nós abrimos espaço para o luto que não recebemos e ao mesmo tempo começamos a soltar a esperança ilusória de que um dia eles vão mudar. Quando nós soltamos essa esperança, nós passamos a buscar o que nós precisamos em nós mesmos, em relações saudáveis. E por fim, já a terceira forma de olhar tudo isso, que traz a gente força e liberdade, é se enxergar como protagonista da nossa própria história. E quando nós conseguimos dizer, sim, as atitudes do meu pai me marcaram, mas elas não me definem mais. Quem escreve a minha vida agora sou eu. Então imagine que você está segurando, sei lá, uma caneta. Talvez seus pais tenham escrito os primeiros capítulos da sua história, mas agora quem escreve o resto é você. Você é o protagonista, você não é vítima. Essa mudança de olhar vai transformar o seu processo de cura, porque tira o foco dessa pessoa, que só consome a sua energia, e coloca o foco em você. Isso permite que você tome as rédeas da sua própria jornada de recuperação. Enxergar seus pais narcisistas de uma forma diferente não é justificar o comportamento deles, de forma alguma. Também não é fingir que não doeu, porque doeu. É sobre se libertar. E quando você começa a vê-los como feridos, como limitados, como completamente separados do seu valor pessoal, aí você pode honrar a sua dor e, ao mesmo tempo, retomar o seu poder. Você não é
o que te fizeram. Agora, eu compreendo que chegar a esse ponto leva tempo, comigo levou anos. E eu preciso realmente falar que preciso de um trabalho interno, com certeza. Vai exigir prática, consciência, acolhimento real. Vale a pena. Para superar um relacionamento abusivo, não basta apenas se afastar da pessoa que te fez mal. Você precisa também reconstruir o que foi danificado. E isso inclui sua saúde física e emocional. Não dá para simplesmente ignorar. Se você se sente incapacitado, ainda acha que o seu corpo ainda carrega os efeitos desse abuso, como sintomas de insônia, ansiedade, dores, problemas digestivos, até exaustão, fadiga, talvez seja a hora de você buscar uma ajuda profissional. Você sabe que eu sou médico, sou alguém que também já passou por isso em relacionamento e também em questão parenteral, e eu busco oferecer a você um cuidado atencioso. Você vai ter um sigilo, através da doctorária, dentro da LGPD, um ambiente seguro, para discutir os seus sintomas de forma aberta, de uma maneira muito individualizada, e uma orientação médica para recuperar seu bem-estar. Você precisa desse tipo de apoio especializado, individualizado, onde eu vou produzir um material escrito para você, para te ajudar em cada consulta. Você deve acessar o link que está logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Agora, se tudo isso ainda parece difícil de aplicar sozinho, sente que você precisa de mais suporte, mais conhecimento prático no dia a dia, você não tem condições financeiras de fazer um trabalho individual comigo, você pode também conhecer o programa Quebrando as Algemas, que é um método em vídeo, foi desenvolvido para sobrevivência de relacionamentos com narcisistas. Nele você vai encontrar técnicas de distanciamento emocional, técnicas para contornar a amnésia de abuso, tolerância de abuso, dissonância cognitiva, exercícios para lidar com a culpa e com a vergonha, orientações sobre como lidar com o abusador quando você tem um filho com essa pessoa. Todas as ferramentas que você vai precisar entender e colocar em prática, além de aulas que você vai ter a transcrição delas em PDF para baixar, imprimir, revisar o conteúdo e acesso a um grupo do WhatsApp com outras pessoas que vivenciaram o mesmo que você, que já estão no processo mais avançado de cura. Para poder ter acesso a esse material, você deve entrar no link que está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Agora, se você acompanha meu trabalho aqui no YouTube, você pode aderir ao meu canal ou entrar no clube de membros. Vai ter alguns benefícios, como dar sugestão de tema de vídeo, assistir lives que foram exclusivas apenas para quem é apoiador do canal, ter desconto dos produtos e serviços e entrar nesse grupo do WhatsApp que eu falei agora há pouco. Se você quiser fazer parte, clica aqui embaixo e seja membro. Agora deixa o seu like, comente o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso é importante para mim, eu leio todos os comentários, respondo todos. O YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para outras pessoas. Se você quiser aprofundar esse assunto, pode assistir esse vídeo aqui também. Como pais narcisistas condicionam você a sentir culpa. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.